Olá! Hoje a nossa conversa é com a Eliane Pichol, socióloga, e a Eliette Weitzman, jornalista. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Um prazer por estar podendo falar com você. Ah, o prazer é meu. Bom, o nosso motivo, né, o motivo dessa entrevista é o lançamento, né, desse livro, O Antissemitismo, né? Uma obsessão, antissemitismo, uma obsessão. E eu queria saber com vocês, pode ser quem quiser quem quiser me dar essa resposta, é o porquê, né, desse livro e quando ele foi lançado exatamente. Bom, ele está sendo lançado agora, em janeiro, inclusive vai ser lançado também como e-book, mas agora já está nas livrarias, Travessa, Blux, e está tendo uma ótima repercussão, porque eu acho que nesse momento esse é um tema muito candente. Aconteceram duas coisas recentemente, que foi o ataque ao Capitólio com 2 pessoas ou mais, né? Nós vimos 2 com aquelas camisetas, uma escrita Campo de Auschwitz e a outra 6 milhões não foram suficientes. E isso criou um grande impacto internacional, obviamente, e aconteceu na mesma semana um fato aparentemente menor, mas importante para nós no Brasil, que foi o prefeito de Rio das Ostras, quando tomou posse, falando mal dos judeus, naquele velho estereótipo do judeu sovina, a troco de nada, enfim. E esse a troco de nada é o que acontece muito no antissemitismo. Talvez a Eliane queira falar sobre isso, quer dizer, que foi a origem do livro, lá em janeiro, quando nós conversamos, é essa questão da gratuidade com que se falam coisas antissemitas, com que se falam comparações, estereótipos, né? Estereótipos sem prova, sem qualquer, não é palavra prova, sem qualquer ligação com a realidade, estereótipos seculares ditos por pessoas que nunca viram um judeu ou uma judia. Isso nos preocupa, né? Com a questão da violência também aumentando e do racismo. E só para complementar, desculpa, nisso que você está falando também muito tem a ver com a banalização também do Holocausto, né? Comparações tipo o confinamento é pior do que campo de concentração. Isso é dito por uma artista, né, a Arlete Salles. Então, e depois até ela se desculpou, e que realmente foi por ignorância. Eu não acredito que ela seja antissemita, pelo menos nunca demonstrou. Mas, por favor, Eliane. Sabe, Denise, então é por isso. Eu quero mostrar o outro lado da moeda. A Eliette já falou um lado, eu quero mostrar o outro. O nome do livro é Antissemitismo, uma obsessão, argumentos e narrativas, né? Por quê? A gente percebe essa obsessão das pessoas de cultivarem o antissemitismo, né? Então, é isso que passa de geração em geração, há séculos, que nem a Eliette falou, reproduzindo os estereótipos, tá? E a nossa obsessão, as organizadoras do livro, de tentar terminar com essa propagação totalmente sem fundamento, né? Mas também a gente fica atenta a essa, não diria obsessão, mas esse cuidado excessivo dentro da comunidade judaica. Lógico que tem coisas que a gente tem que botar a boca no trombone, tipo um ministro da Cultura que fez uma propaganda se vestindo de Goebbels, essas coisas são assim, horripilantes. Mas a Arlete Salles, por exemplo, é o que você falou. Eu tenho certeza absoluta que ela não é antissemita, é uma ignorância. O povo brasileiro não conhece, de fato, a história do Holocausto, da Segunda Guerra, e reproduz essas coisas. Mas, então, a gente também tem um lado de uma obsessão de todo mundo que fala uma ignorância é antissemita. Então o que a gente quer mostrar é isso. Nosso livro foi pensado para pessoas tipo Arlete Salles. Nosso público, o público-alvo nosso são os não-judeus que, por ignorância, ficam perpetuando
essas barbaridades e alertar eles, mostrar o outro lado. Tá? Então, isso eu acho que vem bem a calhar, porque é a nossa intenção. O público judaico é muito bom que saiba do livro, que ajude a divulgar, que leia, mas a gente quer atingir o não-judeu leigo, e que repete estereótipos racistas em geral, contra negros, contra gays, porque se você é antissemita, com certeza, claramente, você, no segundo momento, vai ser contra o gay, contra o negro. Então, é isso, é esse alerta que a gente dá com o livro. Então, seria um manual contra a ignorância sobre o antissemitismo. Perfeito. Mais ou menos acho isso. Talvez seja pretensioso demais o manual, mas a gente gostaria de chegar lá. Essa é a primeira vez assim que vocês têm conhecimento? É fácil também. A gente quer... desculpa interromper. Não, mas é fácil de leitura acessível. Quer dizer, essa também foi... Quer dizer, isso que a Eliane disse, é um livro que a gente quer que seja lido por pessoas, digamos, a partir de 18 anos, leigas, pessoas não dentro dos muros da academia, nem dentro das escolas judaicas só, mas que seja lido e discutido. E acho que já começou a haver uma discussão, a gente quer ajudar, né? A gente é um tijolinho na escada, né, Eliane? Aí. E isso que eu ia perguntar para vocês. É a primeira vez que esse tema é abordado desta forma, com depoimentos, com colaborações? E uma outra pergunta que eu queria fazer, como é que se deu a escolha dos colaboradores? Porque eu vejo que tem, assim, das diversas áreas, né? Então, eu queria saber com vocês como é que vocês escolheram os colaboradores e quando que vocês perceberam a necessidade de fazer o livro. Olha, eu vou começar falando das coisas dos colaboradores, depois a Eliette engata com as outras coisas. Tá. Como eu acabei de falar, o nosso público-alvo são os não-judeus, os leigos não-judeus, a gente teve a maior preocupação de sair da bolha. Quer dizer, como o antissemitismo não é um problema dos judeus e é um problema da humanidade, a gente se esforçou, primeiro, para pegar autores não judeus para falar sobre antissemitismo. É lógico que se a gente fosse ficar no mundo judaico, teria dezenas de pessoas super competentes. O nosso crivo passou, primeiro, por pessoas que tenham uma linguagem mais acessível, que são não judeus. Tentamos equilibrar, na medida possível, homens e mulheres, que o nosso lado feminista fala muito alto. Então, esse foi o primeiro crivo, sabe? Sair da bolha judaica, pegar não-judeus para falar para não-judeus. Mas também existem judeus no livro, né? Lógico. Não, a gente não discrimina, só que a gente tentou não fazer todos judeus e conseguimos, entendeu? Certo. Inclusive, o primeiro artigo é do Carlos Reis, que é o diretor do Museu do Holocausto de Curitiba, que faz um trabalho espetacular de divulgação do que foi o Holocausto verdadeiramente, tirando, quer dizer, na tentativa de tirar essa banalização. Então, já que estou falando isso, né, por que nós começamos a conversar sobre isso? Porque ouvimos comentários do tipo: os judeus são donos da mídia, os judeus são donos dos bancos. É um comentário que se repete, não é uma exceção, né? Assim, inclusive em altos círculos políticos. Isso aconteceu nos governos Trump, na Hungria, no Brasil. E a questão do aumento, do crescimento do número de grupos neonazistas no Brasil. É interessante. Que também é preocupante. É interessante, Eliette, assim, nesse ponto de vista político, que tanto a extrema esquerda como a extrema direita, né, elas têm como é que eu posso dizer, essa tendência, né, ao antissemitismo, ou tendência ou mesmo um perfil muito claro. Mas, assim, existe uma diferença, né, nessa forma de antissemitismo. Vocês percebem isso? E tem uma explicação para isso também? Eu percebo isso, que é muito diferente, mas a explicação, acho que tem a coisa da judeofobia, né? Não existe esse termo também, judeofobia. A gente até fala sobre isso. A judeofobia vem
da acusação antiga no mundo ocidental de que os judeus mataram Cristo. Então, tem essa coisa assim introjetada, essa coisa da perfídia judaica. Acho que tanto na direita como na esquerda, porque mesmo quem é de extrema esquerda teve uma educação Mas aí da extrema esquerda seria mais para o antisionismo também, né? Uma confusão aí. Aí tem uma confusão de não aceitar Israel como um Estado, né? Quer dizer, até hoje discutir não só a questão palestina em si, a questão Netanyahu, o governo israelense, mas tem a dificuldade de aceitar Israel como Estado, de colocar Israel como Estado pária, né? O desejo deles de colocar Israel como Estado pária, que acho que tem a ver com essa judeofobia, porque outros estados não são párias, os Emirados não são párias, são estados recentes, todos são possíveis, menos Israel. Agora, a maior preocupação hoje do Ocidente não é nem essa extrema-esquerda, que é um núcleo muito pequeno de opinião, é a extrema-direita armada e violenta, muito mais perigosa por ser violenta. Quer dizer, quem é que cometeu os atentados contra os judeus na Argentina, que até hoje não foram punidos? Primeiro foi a embaixada israelense, que botaram a bomba, e depois atentado à AMIA. Não foi pela extrema-esquerda, foi pela... A gente nem sabe, aquela confusão que até hoje não foi punida, ligada ao Irã, não Irã, mas a questão da violência. Então, a violência, esse último artigo sobre o aumento dos grupos neonazistas, ela alerta contra isso. Então, não é uma ideia assim vaga, a gente tem que estar alerta, porque o crescimento vai implicar em violência. Fatalmente, não, mas assim, a gente espera que não, a gente espera mostrar que qualquer concessão a grupos neonazistas ou a discursos estereotipados, esse discurso leva indiretamente a uma complacência com a violência, né? Então, ela inclusive fala isso no artigo sobre esse assunto. Eu vou citar aqui rapidamente, porque eu acho bem interessante, e é um alerta para a sociedade brasileira, e ela cita, por exemplo, nesse artigo, o neonazismo e suas linhagens. Existem várias linhagens que não citam a palavra judeu. Você pode haver um discurso neonazista enorme, como esse que a Eliane mencionou, de uma pessoa do governo se fantasiar de Goebbels, e ele não fala a palavra judeu. Então, o Frantz Fanon, que é citado neste artigo sobre a cena neonazista, eu vou só dar uma frase. À primeira vista, pode parecer surpreendente que a atitude do antissemita se assemelha do negrófobo. E aí, um professor um dia chamou atenção: quando você ouvir falar mal dos judeus, preste bem atenção, estão falando de você. Ele, na hora, está falando de você negro, mas pode ser você LGBT, você mulher, você minoria, qualquer um que, na opinião deles, não mereça viver. E não mereça viver mesmo. Então, na introdução do livro, estou falando muito, mas na introdução do livro a gente cita a questão do supremacismo branco, porque o supremacismo branco não aceita conviver com o diferente. E o judeu, o islâmico, o negro, sei lá quem, é o outro que não merece viver. Não é um adversário, é um inimigo total. E é interessante porque quando você fala isso, eu fico me lembrando, né, no caso do Capitólio, que tinha tanto essas pessoas, né, contra judeus, como judeus mesmo, pessoas ortodoxos. E fora aqui, na época que teve também aquela manifestação na Hebraica, que o Bolsonaro foi lá e falou aquelas coisas todas, aquele discurso dele, né, que foi terrível, e dentro de um clube judaico, a aproximação dos judeus, né, com esse tipo de discurso, com essas pessoas, até mesmo o próprio governo hoje, ele tem uma simpatia, né, da comunidade judaica, e apesar, no caso desse ministro da Cultura, né, que claramente um nazista, né,
E, mesmo assim, nada disso abala a credibilidade. Como é que a gente explica isso? Denise, mas eu acho muito importante. Você levantou pontos importantíssimos. A questão desses ultra-ortodoxos que foram lá para Washington, particularmente, esse grupo é muito, muito, muito minoritário. Esse, quer dizer, é muito ruim para a imagem nossa dos judeus. Mas eles também não reconhecem o Estado de Israel, eles acham que tem que chegar o Mashiach, então, mas eles são muito pequenininhos. Em relação aqui, por exemplo, eu acho importante, toda vez que a gente falar no evento da Hebraica, que é uma mancha na nossa biografia coletiva, mas eu tento desfazer essa mancha mostrando que do lado de fora tinha tanta gente quanto do lado de dentro, sabe? Com certeza. A gente estava lá do lado de fora gritando fora, ainda nem tinha sido eleito, né? Então, assim, a comunidade, assim como a sociedade brasileira, está muito dividida, muito dividida. Então, assim, e eu acho que isso a gente explica pela inserção das pessoas ou na classe social, ou, quer dizer, no grupo que elas estão. Então, os judeus que são menos conscientes politicamente, que têm um nível de vida que se aproxima mais assim, de classe média alta, de classe alta, se sentem mais, digamos, próximos desse grupo dos cristãos e seguem, são iguais, entendeu? Nem todo mundo é politizado, né? Infelizmente. Eu acho que se todo mundo fosse politizado, a gente ia ter mais consciência do que está acontecendo aqui no mundo. Não só politizado, como conhecedor da história, né? Porque... Isso é uma coisa que não desce, aqui não desce, fica travado, né? É verdade. Como é que pode? Mas, agora, a Eliette citou uma coisa sobre essa, desde a origem do cristianismo, que essa judeofobia vem. Eu acho, nós aqui, Eliette e eu conversando, a gente achou muito importante ter esse depoimento do João Henrique. Ele fala uma coisa totalmente inédita sobre o antissemitismo dentro da igreja cristã ortodoxa. Ele é cristão ortodoxo, tá? Então ele frequenta a igreja, ele conhece as várias denominações russa, grega. Ele diz que ele não se admira nem um pouco quando tem manifestações atualmente nazistas e antissemitas na Grécia, porque o cristão grego ortodoxo ouve isso na igreja deles toda semana. Então, eu acho também que uma contribuição do livro é trazer esses novos olhares que a gente não estava, a gente nem pensava nisso. E aí vem alguém e puxa, olha, realmente essa educação de base tem que... Quer dizer, e a nossa... Eu agora falei a palavra que eu acho chave, que a gente vai termina o livro com isso, né? O que pode mudar isso é a educação. Educação na escola. Não só termina um livro, como vocês começam com isso, né? Que eu achei exatamente. Mas aí eu me lembrei... né? Mas eu me lembrei do artigo do Davi Winholtz, que faz um trabalho maravilhoso lá em Israel. Mas, enfim, é isso, é a educação. Na família, na escola, nas igrejas, é o diálogo para mostrar que o diferente, nós somos iguais e temos direito à diferença. Eu queria até, já que eu mencionei o Nelson, sobre esse texto que vocês falam, esse trechinho do Nelson Mandela, até vou ler aqui para a gente falar, mostrar, né, como é que vocês começam o livro. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Então, isso é o que você falou, né? A educação. Isso tem que começar lá no início, né? Então, até seria o caso do Roberto Antunes, né? Que tem esse projeto da inserção do Holocausto nas escolas municipais. E como é que é esse projeto? Esse projeto foi em frente? Porque, assim, algum tempo atrás, eu me lembro que existia uma campanha assim, que era feita até na UERJ, se eu não me engano, para mostrar esse trabalho que é feito. Ele ainda continua sendo feito? Ainda, deixa eu te dizer, ainda continua, e eu sei porque lá no Museu de Arte do Rio, no MAR,
dentro do nosso projeto Judaica no Mar, tem uma parte que é educativa, que são os cursos que nós oferecemos sobre judaísmo, que nós oferecemos para os professores das escolas públicas do Rio. E o Roberto Antunes, todo ano, manda vários professores para fazer o curso e para depois fazer o curso do Holocausto, ou vice-versa. Quem já fez o do Holocausto faz esse. Então, ele continua bastante ativo. Eu acho que é uma pessoa que a gente tem que valorizar muito, dar subsídios, fazer ele trazer mais professores para o lado dele. Eu acho um trabalho importantíssimo que ele faz aqui no município. Esse pedacinho eu corto, pode deixar. Então, essa educação também contempla, é importante porque contempla os professores que vão disseminar as ideias. Quer dizer, não é você colocar educação para o Holocausto nas escolas públicas todas, que seria um projeto gigantesco, mas se cada escola tiver 2 professores que tenham essa visão, isso já é um multiplicador. Então, é o máximo. Realmente, esses projetos educativos são assim essenciais. Onde a gente pode colocar isso é importante. No Brasil, é importante colocar que nós somos solidários também. Acho que também tem a importância de desmistificar o isolamento dos judeus. Eu acho importante porque quando você falou da questão lá da hebraica, que a Eliane falou que tinha tantos judeus do lado de fora como dentro, isso também mostra que os judeus são iguais a quaisquer pessoas, né? Com defeitos, qualidades e ideologias. Não teria porquê, não haveria razão para que todos os judeus tivessem a mesma ideologia, nem o mesmo cabelo, nem o mesmo time de futebol. Então, também uma fantasia achar que todos os judeus teriam que ter uma X posição. Acho que é legal a gente aceitar essa diversidade de posições e lutar pela nossa, que a nossa que é inclusiva. Verdade. Existem algumas coisas que vocês colocaram, né, que eu li no livro, que eu gostaria de ressaltar, né? Uma pergunta que eu queria fazer é como é que a gente pode perceber um sinal vermelho de uma situação antissemita, né? Porque tem muita coisa que a gente fala, isso é antissemitismo, e não é. Como foi o caso que a gente citou lá no início sobre o comentário da Arlete Salles. O que pode ser identificado como uma situação antissemita, né? Ou uma posição antissemita? Existe alguma coisa que dê o sinal para isso? Eliette, conta a historinha do canário. Bom, o canário é uma metáfora. O perigo do canário, quer dizer, os mineiros, tradicionalmente, nas minas da Espanha e de outros lugares, da América Latina, do Chile, levam o canário para dentro da mina, na gaiolinha. Quando o canário morre asfixiado, cai ali, as pessoas têm que subir a terra, porque a asfixia do canário significa que todas as pessoas em volta estarão em perigo. Então, essa metáfora tem sido muito usada em relação ao antissemitismo. Pode ser usada em relação ao racismo também, em geral. Mas, no caso, foi bem usada em relação ao antissemitismo. Mas a diferença, eu acho que tem diferenças assim. Por exemplo, quando a gente viu aqueles programas, aqueles comentários racistas e antissemitas na rede por um humorista que depois retirou a gravação falando dos judeus de Higienópolis, que não queriam o metrô porque o metrô era o trem que levava eles mais rápido para o forno crematório, que era uma piada totalmente antissemita mesmo, né? Lembrando de forma assim, de deboche, né? Deboche, exatamente, um deboche. Então, isso é um antissemitismo. Agora, às vezes, a sensibilidade dos judeus fica tão à flor da pele que eles acham que uma suástica numa piada é antissemita quando é o contrário. Então, esse é um alerta que você já fez, né, Denise? Quando aconteceu a charge do Aroeira. Aquela charge não era antissemita, pelo contrário. Ele estava assim, alertando sobre o antissemitismo. Mas essa diferença é justamente o que também anima a gente, porque as pessoas têm que entender a diferença. Então, quanto mais as pessoas lerem, estiverem alertas, elas talvez possam se desarmar
né, através do amor e não do ódio, para entender qual é a diferença, o que tem que ser punido, o que tem que ser reprimido. Eu ouvi um outro humorista falando há pouco tempo também sobre alguma coisa dos judeus pão duros. Então, assim, isso realmente eu acho que é censurável, tem que ser apagado, e acaba sendo apagado por eles. Aquela questão da médica que, numa situação lá da cloroquina no Hospital Albert Einstein, que falou também, fez uma referência numa frase aos judeus. E aí houve uma confusão. Eu acho que o nosso combate, como judeus conscientes, sempre que a gente ouvir algum comentário desse, independentemente da pessoa ser ou não antissemita, a gente tem que acender um alerta e comentar e criticar, tá? Quando é reincidente, é recorrente, ou quando são criados grupos, que nem esses neonazistas, aí claramente é antissemita. Agora, tem uma autora americana, gente, peraí, eu estou procurando aqui o livro dela e não estou achando. Ela teve até um filme que foi feito que ela processou um inglês que é negacionista. Eu lembro desse filme. Então, ela fala o seguinte, ela fala que, assim como os negros são as pessoas mais capacitadas para sentir o racismo, os judeus são as pessoas mais capacitadas para sentir, porque a gente sente na pele o antissemitismo, tá? Mas seja ele de superfície, de ignorância, ou seja ele enraizado, a gente tem que estar alerta, a gente tem que combater. Assim, no momento, eu não sou muito preocupada assim, se é um antissemita de verdade ou não. Se for, aí as instituições têm que entrar e têm que ir em cima. Mas a gente ouviu algum comentário que faz mal para a gente, denuncia, bota a boca no trombone. E isso eu estou achando uma coisa muito boa, digamos, o mundo que a gente está vivendo hoje. O Humberto Eco diz que a internet trouxe à tona as maiores bestialidades e imbecilidades de todos os seres humanos. É verdade, mas, por outro lado, também trouxe à tona esses movimentos que botam a boca no trombone e chiam, entendeu? Então, cabe a gente estar alerta e denunciar tudo. Se for realmente antissemita, cadeia. Ou, sei lá, prisão aqui no Brasil é proibido. Então, a minha preocupação nesse momento é isso, é denunciar falas que soem antissemitas, embora as pessoas possam não ser. Mas sem esse exagero de falar Arlete Salles é antissemita. Não é. Ela falou alguma coisa, ela precisa ser educada. É isso. É isso. Vocês falam no livro sobre o antissemitismo como sendo a mais antiga obsessão coletiva, né, na história do Ocidente. E, no caso, também falam que não é um problema dos judeus, e sim da humanidade. Por quê? Eliette, a bola é tua. Da humanidade, porque por essa razão, toda a humanidade é ameaçada no seu todo quando um pequeno grupo é ameaçado. Aquela famosa poesia, hoje é você porque tem cabelo vermelho, no dia seguinte porque é católico, no dia seguinte porque é maçom, no dia seguinte porque é judeu. Então, não existe a segurança. A segurança não é possível quando alguém não está seguro. Inclusive em relação a tudo, até em relação à violência urbana, né? Você não está seguro porque você está num bairro riquíssimo. Você está seguro se toda a cidade tiver uma segurança mínima. Então é isso, a gente tem que insistir na segurança para todos e, no nosso caso específico, na segurança para os judeus, na ideia de que qualquer ação, ou mesmo gesto de antissemitismo é para ser denunciado. Isso que a Eliane falou, eu não tinha concordado tanto sobre uma frase que pode ser antissemita, mesmo a pessoa não sendo, mas eu acho que, pensando melhor, pode ser verdade, porque
Se não formos nós a denunciar, quem denunciará? Né? O movimento negro está fazendo isso diariamente. Então, tanto ele vai condenar uma agressão física, como vai condenar um comentário na internet racista. Porque é como assim a gente diz, não existem incidentes pequenos. Né? O antissemitismo, como exaltação do nazismo, não é uma opinião, não é uma brincadeira. Então, é verdade, não vamos ignorar. Até porque uma outra coisa que a gente coloca no livro é que a legislação brasileira ela deixa passar muita coisa. Ela deixa passar o uso de símbolos, de gestos. Inclusive, ela deixa passar a venda de livros antissemitas, como os protocolos dos sábios de Sião. Você entra na internet, na estante virtual, está à venda à vontade. Não os protocolos, nem a Minha Luta, com explicações acadêmicas, né, com aquele contexto histórico. Não. Os livros originais, da década de 30. Então, cadê a legislação? Não tem, né? Ela é meio fluida. Então, a gente tem que fazer esse papel, né? Esse papel, assim, de alerta. A Fierj, né? Ela tem esse setor jurídico dela e está sempre em cima, mas mesmo assim é impossível, né? O tempo todo ficar e o Brasil é muito grande, né? Então é complicado. O cidadão, nós cidadãos é que temos que também levar a Fierj, a Conib, a todo mundo. A nossa cidadania também se expressa nisso, né? Poder levar o alerta quando a gente vê alguma coisa acontecendo. E isso que eu acho louvável é que atualmente a gente tem, infelizmente, mas tem dado muitos alertas e tem chamado a atenção. Eu tenho um amigo negro que ele fala que os negros no Brasil, ele falava isso há algum tempo atrás, tinham que se espelhar nos judeus, porque ele acha que os judeus são mais unidos, tudo denunciam, e os negros deixam passar, chamam o jogador de futebol de macaco, não sei o que lá, ninguém faz nada. Agora depois do Black Lives Matter, está mudando, mas ele já fala isso há algum tempo, que assim, e é verdade, quer dizer, mas é isso que eu falo, mas a gente passou por um holocausto muito recentemente, a escravidão já passou há mais tempo, de repente, não sei se não choca tanto, mas eles não têm essa consciência de que tem que protestar como a gente tem, mas eles chegaram lá. Então, acho que nós estamos vivendo uma época que está muito boa por causa disso, está dando espaço para todo mundo está dando espaço, não. As minorias estão lutando e conquistando seus espaços. Ninguém dá de bandeja espaço para minorias, né? Então, mas a gente nós estamos, quer dizer, não dá para ser totalmente pessimista em relação a isso, aos ganhos das minorias, né? Eu acho que a gente está avançando num caminho legal. Queria voltar um pouco aqui ao livro, na questão da programação visual dele, que eu achei bem interessante, né? O tema é ácido, né? O antissemitismo, mas a capa dele ela é bem vibrante, né? Um rosa com um amarelo, a capa também ela tem umas cores fortes, e dentro do livro tem páginas em preto, né? Com a cor preta. Isso me chamou bem a atenção. Existe realmente uma lógica para isso? Como é que vocês elaboraram essa capa? Olha, não foi a gente, né? No geral. Não. Isso aí foi um designer, é um escritório de design que elaborou. A gente conversou muito, ele captou o que a gente imaginava. E, primeiro, a capa com essa cor é realmente uma capa para chamar atenção, porque a gente não queria mais um livro em cima do balcão ali da travessa que ninguém ia olhar. A gente queria um livro que chamasse atenção e que as pessoas folheassem para ter vontade de comprar e ler. Tá? Então, essa foi a primeira coisa. O que eu não sei se você notou, mas que nas conversas que a gente teve com o designer, que foi falando assim, contando a história do antissemitismo, desde o cristianismo até hoje, como o antissemitismo vai passando, ele pegou a palavra antissemitismo. Em cada introdução de capítulo, ela vai também andando, ela não está parada, é uma coisa que vai
caminhando. Movimento, né? Está em movimento. Então, eu achei que ele foi super feliz nesses detalhes, né? Essa foi a ideia. Eu acho que atingiu, viu, particularmente. Eu achei muito interessante, gostei muito da forma como ele está sendo apresentado, né? E, apesar de ser um tema bem complexo e bem, assim, pesado, é pesado, lógico, é pesado, mas deu a leveza pela maneira como ele é apresentado. Não que ele tenha que ter leveza, né? Mas eu acho que é interessante para as pessoas se sentirem atraídas para a leitura, que é o objetivo, né, do livro, é esse. E essa ideia também de dar um respiro entre um texto e outro, colocando uma citação assim de alguém... Também, de novo, tem alguns judeus, mas a maioria não são judeus nas citações. A ideia foi mesmo assim, sair da bolha e atingir os não-judeus. Ótimo. Vocês, nesse sentido... Tem o lado do orgulho, apesar do tema ser o antissemitismo, eu acho que a gente fechou com a Ruth Ginsburg, né, que foi juíza da Suprema Corte, Sim. Que é um discurso dela dizendo o que significa para mim ser judia. Então, você fecha também com um discurso totalmente democrático, republicano, americano, mas podia ser europeu, latino-americano, e aí ela termina assim, quer dizer, a exigência por justiça permeia a totalidade da tradição judaica. Então, é isso, justiça, justiça e atenção. É um luxo, né, terminar com ela. Dela vale a pena ler. Esse discurso dela é lindo. É um dos últimos dela. Não, ela escreveu... Não. 85, não dos últimos, não. Mas falou, é o máximo. Você falou republicana, mas ela não era republicana. Não, republicana não do Partido Republicano. Republicano não, eu sei, é só para explicar. Não, é melhor tirar. Ideia, não. É melhor tirar. Quer dizer, a Ruth Ginsburg é ela é um ícone, né? Ela é. Feminista. Era. Assim... Virou símbolo pop. Também não é nem democrática, a democrata, então, porque ela não é de partido, ela é a justiça, o desejo de justiça, e ela cita a tradição judaica de justiça. Aí a Eliane vai saber a palavra certinha da tradição judaica. Ela foi uma vencedora dentro da profissão dela, né? Dentro do feminismo, né? Sem exageros, porque realmente ela começou numa época em que não deram espaço para ela, né? E ela chegou onde chegou por muita luta, né? Então ela enfrentou não só o antissemitismo, mas também, né, o machismo, a cultura americana da década de 40, 50. Isso também é louvável, muito, né? Meninas, o que mais que vocês gostariam de falar? Eu queria saber o seguinte, esse livro, além da venda dele, vocês, mesmo que a gente está vivendo ainda essa pandemia, obviamente que presencialmente a gente não vai ter nenhum evento que possa, né, que poderia ser um local de debate, de palestra, mas vocês têm algum projeto, além do livro, para falar do livro? Temos. A gente estava com o lançamento marcado 2 vezes. Primeiro, quando a gente começou a imaginar que quando o livro ia ficar pronto, a gente chegou a reservar a Livraria da Travessa. Bom, aí a pandemia piorou, paramos. Quando a pandemia deu uma melhoradinha, assim, sei lá o quê, setembro, outubro, a gente falou, vamos fazer. A Livraria Argumentos está fazendo lá de fora, na calçada. Piorou tudo de novo, parou. Então, a gente espera um dia poder fazer, mas agora, no final de fevereiro e mês de março, a gente vai fazer umas 2 ou 3 lives pelo Zoom com os autores, cada semana com autores diferentes, para considerar isso como o lançamento do livro. Ótimo. Isso vai ser divulgado. Espero que vocês possam mandar para a gente também, que aí a gente dá, né, uma força também para a divulgação. Maravilha. E eu desejo sucesso,
né? E que a gente possa ter que esse seja o primeiro, não de muitos, né? Porque eu acho que não é o caso, mas que isso seja o pontapé inicial para uma vitória, né? Porque é importante a gente ter sempre em mente que, infelizmente, a gente, e principalmente agora, né, que a gente está vivendo um momento de desse renascimento, né? Se pode se dizer que é um renascimento, que eu acho que o antissemitismo sempre esteve aí. Só que às vezes ele fica mais encoberto, até mesmo acho que vocês citam isso, né? Que aqui no Brasil ele é mais camuflado, mas que ele está presente, né? Então, que a gente possa sempre ter um espaço para poder falar sobre isso e com liberdade, né? É isso aí. Esse é o nosso tijolinho nessa construção e, se precisar, faremos outros. Ótimo. Obrigada, Denise, por nos dar esse espaço também. Imagina. Acho que vai ser muito bom, o que os seus ouvintes... Os nossos ouvintes. Compartilhar com a gente, né? Compartilhar com a gente o que a gente está querendo dizer. Obrigada. Nada, obrigada a vocês. Sucesso. Ok. Muito obrigada. Tchau. Tchau.